Quando a gente começa esse estudo de órgão, a gente se sente um pouquinho frustrado. Por quê? Quando a gente não consegue realizar uma tarefa da qual a gente até considera que a gente é capaz de fazer, né? E aí, quando se trata de aprendizado musical, gente, que é o órgão, a frustração, ela surge sim a partir da falta de constância, tá? Porque você precisa entender que tem sim uma estrada, tá? Uma longa estrada, para você alcançar o seu objetivo. Seja ele tocar por hobby, né? Tocar em casa, tocar numa reunião, ou fazer um trabalho de reunião familiar, ou tocar na igreja. Então, assim, mesmo que você queira tocar em casa, todo mundo concorda que quer tocar bem, né? Ninguém quer tocar errando o hino, tocar só com a mão direita. Você precisa tocar com as duas mãos. Então, aqui no caso, né, a partir da falta de consciência de que é preciso você entender essa longa jornada. Quem não quer realizar o seu sonho mais rápido? Nossa, eu aqui, ó, com as duas mãos, 2 pés pra cima. Porque é incrível, gente, se a gente pudesse realizar tudo de uma vez. Mas, talvez, se a gente realizasse tudo de uma vez, né, a gente não teria essa dificuldade, talvez a gente não daria valor, talvez a gente, né, não trataria assim, o instrumento com algo de importância. Então tem também assim, um porquê por detrás, né? A complexidade do instrumento, ainda mais a capacidade que o órgão tem, né? A sonorização que ele tem, o poder de entregar algo muito bom, uma sonorização muito boa, ele é um instrumento completo, então ele vai exigir um pouco da gente, né? Então é isso que você precisa entender, mesmo que você vá tocar por hobby, ó, tá? Coloquei aqui, ó, tocar por hobby, aquelas irmãs que querem tocar em casa, que, né, já tentaram antes, não conseguiram aprender com o método da igreja, e querem aprender a tocar os hinos, realizar o seu sonho. E mesmo se for aquela irmã que quer tocar na igreja, ela precisa ter a consciência das etapas que ela vai precisar trilhar. Ela vai precisar conhecer o instrumento, ela vai precisar aprender, né, as etapas de leitura, de técnica, e aí depois aplicação, e aí depois ela se prepara para o momento para tocar na igreja. Não importa qual seja o seu objetivo, você tem que ter consciência da jornada, que você vai precisar sentar e estudar, tá bom? Vamos lá, segunda dificuldade. Uma coisa que eu tô batendo muito na tecla aqui é sobre tempo, porque é uma das coisas que eu mais recebo aqui nas minhas redes sociais, eu recebo no direct no Instagram, que é: Ana, eu não tenho tempo, eu tenho dificuldade em relação ao tempo, e isso daqui é uma das coisas que eu quero, né, trazer para você entender essa parte sobre o tempo. Porque o tempo também, se a gente não dedicar ali pelo menos, né, 15 minutos por dia, a gente vai ter uma frustração, sim. Por que isso acontece, né? Porque a gente precisa exercitar a nossa memória muscular. Olha só, a gente precisa aprender a leitura de partitura. Então, a gente não pode só entender que, eu sei que eu tenho que estudar, sabe? Aquela, tipo assim, eu sei que eu tenho que estudar, mas você não estuda. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas você não faz. Então, até quando você vai ficar nessa de, eu sei que eu preciso fazer isso, eu vou fazer, mas eu fico naquela, eu não faço, eu só fico vendo, mas eu não pratico, eu não coloco em ação. Então, tá faltando ação aí, né? Tá faltando você colocar isso em prática, né? Então, não basta você entender isso, entender que é importante, né? Você precisa colocar em ação, precisa colocar, né, os seus dedos aí, ó, pra malhar, pra treinar. E quem, né, tem esse desejo de aprender o instrumento, precisa de uma vez por todas, até deixei isso escrito aqui, ó, compreender isso. Se vocês quiserem, pode até tirar um print aqui da tela, porque essa mensagem aqui, ela é muito importante, vai fazer sentido para você, porque assim, quando você tiver dificuldade, né, sentir dificuldade na sua jornada, você precisa lembrar disso. Precisa voltar, né, a parar para pensar e se perguntar: eu tô praticando? Né? Eu tô treinando? Eu já dei meu primeiro passo? Se eu não dei, o que eu preciso fazer para fazer isso acontecer? Se eu já tenho esse sonho já de anos e anos, tem irmãs aqui que tem sonho de criança, né?
tem aquele sonho de aprender, de realizar esse sonho, de ser uma organista, tocar com a família, tem as irmãs que querem tocar na igreja, não importa, você precisa, né, se colocar a caminho, você precisa se dispor para fazer isso. E quando a gente fala de música, você precisa dispor de tempo também para dedicar, porque a música não vai acontecer assim de uma hora para outra, né? Você tá tocando qualquer coisa que você quer desenvolver, porque como eu até falei ontem, até tô puxando assim um pouquinho, né, do assunto. Quem não tava na live ontem, depois assista o replay deste no Instagram, logo subo também no YouTube. Mas olha, o que eu quero dizer aqui é que às vezes a gente acha que vai entrar naturalmente, só que as coisas não entram naturalmente. A música, principalmente, tem a ver muito com técnica, né? Habilidade, movimentação, prática. Acima ainda do entendimento de teoria, né? De teoria, de solfejo e de leitura de partitura, você tem que ter essa conexão com a prática, com a movimentação dos seus dedos. Então, você tem que entender que você vai precisar praticar. Se você não pratica, se você não repete, não é assim, eu vou treinar aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, tá desligado meu órgão. Vou treinar aqui o movimento, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, pronto, vou pra próxima. Não pode, né? Você tem que repetir isso, você tem que cada vez buscar melhorar e se atentar aos detalhes da música. E sobre o instrumento ser ingrato, por que isso acontece? Por que é ingrato? Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você compra um produto, né? Se você compra um celular, o celular ele funciona todos os dias, certinho ali, tudo bonitinho. Ele até tem um prazo de validade, sim, né? Que o celular acaba, mas ele demora bastante. Mas então, assim, todos os dias ali você vai ter ele pronto para uso, né? A sua geladeira, você compra uma vez só, né? A geladeira às vezes dura anos e anos, né? O fogão dura anos e anos. E eu quero comparar isso com o instrumento, né? Meio doido assim. Mas é porque o instrumento é assim, o instrumento sozinho não toca, né? Aí vai ser você que vai aprender. Só que se você deixa de estudar um período de tempo, que nem eu vi irmãs, até tem uma aluna que ela tinha o instrumento guardado há 10 anos. Então assim, o instrumento estava lá guardado durante 10 anos e ela, né, ela fez 2, 3 aulas e nunca mais voltou. E assim, às vezes o que acontece? A gente, né, acaba falando assim, eu tenho dificuldade com a mão direita, né? Não consigo a mão esquerda. Aí você tem que lembrar que se você não treinou, se você não entendeu a técnica, se você nem praticou isso da forma correta, é óbvio que você não vai ter, né, essa franqueza com a clave de Fá, por exemplo. Porque faltou ali treino, faltou você estar em contato com a clave de Fá. Quando eu vejo as irmãs que têm essa dificuldade, elas acham que eu vou passar para elas um exercício milagroso de clave de Fá, né? Aquela pílula mágica que vai acabar com a dor da clave de Fá. Não é isso, a gente volta para a base, aprende, né? Não é só a mão esquerda, é trabalhar as duas mãos em conjunto, né? Trabalhar as duas, trabalhar a técnica de dedilhado, movimentação. Aí não é querer ir direto no hino, né? E outra, quando você começa, né, a estudar, você já quer, né, ir ali, corre estudar, fica no desespero. Só que se você para, que nem essa irmã, 10 anos ali, ou só estudava com a mão direita, né? Só tinha essa habilidade, tinha uma dificuldade gigantesca na mão esquerda. O instrumento ele é ingrato para a pessoa, porque quando você para de treinar, é como se a gente fosse atrofiando. É como se a gente fosse perdendo essa habilidade. E isso acontece com qualquer pessoa. Não é porque se eu sei tocar que eu vou, por exemplo, se eu ficar sem tocar 1 semana, 2 semanas, meu Deus do céu, meus dedos já estão tudo duro, já está tudo ruim. É assim que funciona. Então, o conhecimento musical, né, essa parte prática,
Se você não manter ela, né, constantemente, se você não tiver o hábito de sentar ali, isso também é para trazer consciência, se você está preparada para isso, de ter o hábito de sentar e estudar, né, e estar sempre em contato com o instrumento. Porque ele vai ser ingrato, se caso você não estudar mais, ele não vai funcionar mais como a geladeira, como o celular ali que você passa uma semana, ele ainda está funcionando. Não. Depois de uma semana sem estudar, parece que você vai ter que fazer uma revisão, né? Parece não, você vai precisar fazer uma revisão, às vezes completa, dos seus estudos anteriores. Você vai ter que aquecer a sua mão, você vai ter que treinar a sua leitura. Por quê? Porque o instrumento, qualquer instrumento que você não pratica, você vai ficar ruim nele, tá? Porque ele não é, né, não é um instrumento que funciona sozinho ali. Você tem que ter habilidade para dominar esse instrumento, tá bom? No caso, a gente está falando aqui de órgão. Então, isso daqui precisa estar muito claro para você. E isso tem tudo a ver com todas essas dificuldades que você tem. Aí é observar como é que tá a sua constância. Se você é aquela irmã, né, que está começando do zero, talvez essa parte não cabe tanto a você. Seria mais uma parte de decisão, né, e de ter consciência para futuramente, quando você estiver já ali praticando, você lembrar disso também. Né? Lembrar, opa, quantos dias faz que eu não estou estudando? Será que eu estou estudando aqui certo, da maneira correta? Tudo isso você precisa levar em consideração.